Feliz sábado, igreja. É um prazer estar aqui com vocês nesse sábado. Agradeço ao Rafael pelo louvor, uma bênção. Rafael foi meu colega de escola aqui no CAC por muito tempo. Assim como vários outros que frequentavam aqui, a igreja do Pênfigo, para mim, tem marcas em minha lembrança, porque boa parte dos meus colegas frequentavam aqui também. E sempre foi uma alegria poder vir aqui junto com eles à igreja. A gente ora para aqueles que não estão hoje na igreja também possam voltar, né? Bem, meus queridos, eu tive a oportunidade então de ser escolhido para esse tema e no cartaz estava que a gente ia falar sobre a história da igreja. Foi um erro de comunicação entre eu e minha esposa, porém, você não vai ser desapontado. A gente vai falar sim de história da reforma de saúde, da mensagem de saúde. Mas antes de nós falarmos sobre a história, a gente precisa primeiro entender o que a gente está falando. E eu tenho percebido ao longo de anos, já se fazem 10 anos que eu estou envolvido na obra médico-missionária, como a gente tem um equívoco do teor e o conteúdo dessa mensagem. Então a ideia hoje é desmistificar. Se você, como eu por muito tempo, ficou enganado achando que reforma de saúde é sempre aquele sermão chato que vai falar sobre o que você pode e não pode comer, é sobre leis, é sobre um monte de problemas de saúde que você vai ter se você não fizer tal coisa, eu quero que você preste atenção nessa mensagem, porque é muito além disso. E antes da gente iniciar, eu quero convidar vocês a orarem comigo. Aqueles que puderem se ajoelhar, convido que o façam. E que a gente possa falar com o nosso Deus. Maravilhoso e grandioso Senhor. Obrigado, Pai, por esse sábado. O seu dia que o Senhor reservou para nós. Para dedicar tempo a nós. Pai, é apenas um gesto de gratidão nós reconhecermos e tirarmos o tempo para Ti nesse sábado. Por isso estamos aqui. Mas mais do que isso, Pai, estamos aqui porque precisamos. O Senhor, muito mais do que nós, sabe que a menos que haja uma direta e decisiva intervenção sobrenatural em nossa vida, não há esperança para nós. A menos que o Espírito Santo possa moer o nosso coração com mãos poderosas e os fazer em pedaços. A menos que o Espírito de vida seja soprado em nós. Toda a nossa rotina ritual, todos os sábados que viemos à igreja, todas as lições preenchidas serão em vão. Não servem de nada, se não temos a vida vivendo em nós. E por isso, porque grande é a nossa necessidade. O Senhor sabe que já vai alta a noite, já é hora do dia raiar, é hora do Senhor voltar, e nós não estamos preparados. Portanto, Pai, conforme a sua grande misericórdia, eu me coloco diante de Ti, rogando pelo batismo do Espírito Santo, para que o Senhor fale aos nossos corações e que não seja a minha opinião, não seja a minha e nem os meus defeitos que atrapalhem a mensagem a chegar aos corações que necessitam dela hoje, mas que o Senhor possa, pelo Teu poder, atuar em nós, Pai. Que a gente saia daqui preenchidos, mas que a gente não saia como de uma refeição aonde o alimento é digerido e logo se vai, mas que a gente possa repensar e isso aqui dê frutos de decisivas mudanças em nossa vida e em nosso caráter. Por favor, Senhor, enche-nos com o Teu Espírito Santo. Por favor, Pai, ouça essa oração, conforme a Sua graça. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Talvez não esteja funcionando, mas aqui é só para eu analisar as minhas notas, então eu creio que a gente consegue avançar. Vamos ver se está tudo certo por aqui.
Ótimo. Muito bem. Bom, vamos lá. A mensagem que eu estou trazendo para vocês hoje, não, seria bom. É uma mensagem que transformou a minha vida. São 12 anos, mais ou menos. Também não, mas se não der, tudo está na providência de Deus. Agora foi. Maravilha, obrigado. Mais ou menos 12 anos que eu tomei uma decisão na minha vida. Eu tinha 18 anos quando um reavivamento espiritual começou a acontecer na minha família. Várias das coisas aconteceram, não há espaço para o testemunho aqui, mas entre elas, eu e meu irmão começamos a estudar profecias e outras coisas, e logo a gente caiu em si e entendeu que, olha, quando a gente começou a ler os livros do Espírito de Profecia, a gente entendeu que, olha, bem claro o porquê da reforma de saúde. Não é para a gente simplesmente ter saúde, não é sobre gostar ou não de comer outras coisas, não é sobre se assemelhar ou se adequar à cultura politicamente correta da nossa era. Não é sobre isso absolutamente, mas é porque Deus pediu. E se eu quero fazer a vontade de Deus, eu tenho que estar disposto a obedecer a Deus. E foi esse o princípio que motivou a nossa decisão. Eu quero fazer a vontade de Deus. E se Deus falou, eu vou fazer. Não interessa se eu gosto ou não interessa se é bom ou não interessa proteínas, não interessa. Se Deus falou, ponto final. Desde então, uma grande mudança, ela começou ali e ela foi se amplificando em minha vida e na vida do meu irmão também. Por isso, quando a gente pensa na reforma, na mensagem de saúde, e aqui é um tema amplo, mensagem de saúde, não é só reforma, são vários outros itens, a gente geralmente pensa, nisso que a gente vê, exercício, comida, dieta, e que faz parte, e que é muito importante. Mas mensagem de saúde não é isso, e eu quero que através dessa mensagem você saia convicto daqui que isso é a menor parte talvez. E se até hoje você tem tido esse conceito, talvez você não absorveu nem os 10% da bênção que Deus quer te dar sobre esse assunto. E, bem, é fato da importância dos efeitos de nós reformarmos a nossa vida em relação à dieta. A gente tem essa citação, diz assim: ele designou o grande tema da reforma de saúde, que o tema da reforma de saúde seja agitado, e que a mente do público seja profundamente instigada a investigar, porque é impossível para homens e mulheres, com todos os seus atos pecaminosos que destroem a saúde e os nervos do cérebro, sejam capazes de discernir as verdades sagradas, pelas quais eles devem ser santificados e refinados, elevados para estar aptos para a sociedade celeste dos anjos e do reino da glória. Essa citação deixa bem claro a importância da reforma, não só alimentar, porque a gente tende a falar só sobre alimentação, mas é sobre fazer exercício, que eu acho que é onde a maioria de nós peca. É sobre estar aptos, estar em forma, e não para por aí, em várias outras áreas da nossa vida que devem ser reformadas, sim. Isso aqui deixa clara a importância. Mas se a gente só está pensando na nossa própria vida e em nós mesmos, algo está muito errado com a gente. A gente tem base bíblica sobre essa mensagem. E ela começa, na verdade a gente tem vários outros textos que eu poderia trazer aqui, mas apenas passando rápido. A gente tem então Lucas, falando sobre Elias, João Batista na verdade. João Batista e sobre a dieta que ele teve e a peculiaridade do seu estilo de vida. Não é por acaso que Elias, ele viveu do jeito que ele viveu. Nada é por acaso na Bíblia, nada é simplesmente uma questão de chance. É intencional. Deus queria deixar bem claro, pela vida de João Batista, uma lição espiritual para nós.
aos quais é chegado o fim dos tempos. Assim como ele fez em outros momentos da história, usando profetas e hábitos e vidas características de profetas, não como exemplo em si, mas como uma lição objetiva para nós, como foi, por exemplo, com Oséias. Não é um exemplo para nós, mas é uma lição objetiva, como foi com Jeremias, por exemplo, e vários outros. E a gente sabe do estilo de vida de João Batista. Comentando sobre isso, no Conselho sobre Regime Alimentar, Ellen White fala o seguinte: João separou-se dos seus amigos e das ostentações da vida. A simplicidade do seu vestuário era uma permanente reprovação à extravagância. Seu regime puramente vegetariano, composto de gafanhotos e mel silvestres, era uma reprovação à tolerância com o apetite. Não só a gente sabe do cumprimento profético de que nós, como um povo de Deus, hoje somos o cumprimento da profecia de Malaquias, do terceiro Elias. Malaquias 4, versículo 5 ao 6, eu já deixei aqui os textos para a gente agilizar, mas se você quiser abrir na sua Bíblia, fica à vontade. Diz assim: Eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E é bem claro, tanto na Bíblia como na profecia, nos espíritos de profecia, sobre o nosso cumprimento disso. Os que devem preparar o caminho para a segunda vinda de Cristo são representados pelo fiel Elias, assim como João veio no espírito de Elias, a fim de preparar o caminho para o advento do Senhor. Bom, então a gente pula para nós. Esse terceiro Elias, que tinha esse objetivo, entre vários, de trazer uma mensagem de arrependimento, de reforma, de reavivamento. Essa mensagem incluía uma mudança de estilo de vida, sim. Essa mensagem incluía dieta também, mas não só isso, várias outras coisas, como separação dos hábitos do mundo, por exemplo. Bom, a gente chega então no período de 1844, quando esse povo então começa a existir. Agora, antes de 1844, isso que é interessante, que essa mensagem, ela era necessária para o preparo do caminho para a volta de Jesus. E antes dessa mensagem ser pregada, em 1844, na sua amplitude, em 1830, Deus começou a levantar pessoas de várias denominações e no mundo inteiro, não foi apenas na América do Norte, pregando sobre a volta de Jesus. Na América do Norte, de maneira mais intensa, a gente tem outras reformas que acompanharam a mensagem de mudança de estilo de vida. Entre elas, ela começa não no meio adventista. Se você acha que reforma de saúde é uma coisa de Ellen White e opinião dela e não tem embasamento bíblico, eu gostaria de conversar com você depois, mas isso é para uma outra mensagem. Mas a reforma de saúde ela não começa com a igreja adventista. Os metodistas e várias outras denominações, a gente teve o início de todas as principais universidades que a gente tem hoje no nosso mundo, como Harvard e Yale. Falando das americanas, porque é do território protestante, não vou falar de Cambridge, que está na Inglaterra, mas da reforma protestante ali, elas começaram como seminários para pastores, cursos de teologia, o que é muito interessante no seu caráter e como elas mudaram hoje. Mas isso é assunto da reforma, do tema sobre educação. Entre elas, Oberlin se destacou, porque Oberlin ela começa com reformas muito interessantes na maneira de ensinar, reformas educacionais, que depois foram as mesmas aplicadas e desenvolvidas e esclarecidas nos livros do Espírito de Profecia, como Educação, ao qual Deus revelou a Ellen White. E entre esses estava, sim, a reforma de saúde. E olha só ao nível da reforma de saúde que antes de 1844, eles já tiveram convicção, pela inspiração profética, que deveria acontecer dentro do campus do colégio. A fim de termos, isso aqui é os diretores do Oberlin College falando, a fim de termos, isso é em 1832, a fim de termos o tempo e a saúde para o serviço do Senhor, cumpre-nos comer somente alimento simples e saudável, renunciando todos os maus hábitos, especialmente o fumo, a mastigação do tabaco, a menos que seja necessário como medicamento,
em nos privar de todas as bebidas fortes e desnecessárias, até mesmo chá e café, tanto quanto possível, de tudo quanto é dispendioso, simplesmente planejado para satisfazer o apetite. Eu abreviei, a lista é longa, eles falam sobre carne, eles falam sobre óleo, eles falam sobre diminuir a quantidade de pão e sobre várias outras coisas, líquido da refeição, etc. Princípios que hoje para a gente, para muitos, são conhecidos, para muitos não. Mas eles tiveram esse entendimento quando a ciência não tinha revelado isso ainda. E a ciência estava muito distante de revelar isso. Bom, adiante disso, nesse período a gente tem o início dos nossos pioneiros. A gente tem José Bates, que foi um dos principais, um dos primeiros pioneiros nossos. Ele foi um grande reformador do movimento de temperança. Para a gente, parece até estranha essa palavra, mas nos Estados Unidos isso foi muito forte. Foi um movimento político e social. Ele estava ligado à direita cristã. Mais para frente, a gente estudando sobre liberdade religiosa, vê que esse mesmo movimento foi usado para o estabelecimento de leis dominicais. Porém, no início dele, ele tinha objetivos puros, nobres e sinceros, aos quais a gente participou também. E José Bates foi um grande reformador na parte da saúde. Ele mesmo testemunha sobre, ele era um capitão de navio e no seu barco, ele fala, no meu barco não vai entrar café, não vai entrar chá, esse chá é específico, como chá verde, por exemplo, que tem cafeína, entre outros, porque eles, com pouco conhecimento científico, compreendiam os malefícios de coisas assim. Ele também não proibiu bebidas dentro do seu barco, etc. Então ele se torna um grande pioneiro nesse sentido. E aí, em 1863, finalmente, a nossa igreja ela é estabelecida. E no exato ano em que ela é estabelecida, na verdade um pouquinho antes, né, se você for ver as datas, um pouquinho antes dela ser estabelecida, você tem então a visão da reforma de saúde que Deus deu a Ellen White, em 1863. E essa mensagem, ela está junta com o propósito dessa igreja que agora é estabelecida. Ok? Essas informações são interessantes, mas não muda nada na nossa vida prática até aqui, concordam? Agora, a partir disso, qual é a intenção de Deus dar uma mensagem de saúde para o último povo da história da Terra? A gente viu um pouco da importância, do impacto da nossa vida, claro, mas é mais do que isso. A reforma de saúde, a mensagem de saúde, melhor dizendo, ela está diretamente conectada com o plano da salvação de Jesus. Quando Cristo veio aqui nessa terra, e ele viveu uma vida de exemplo, a vida que Jesus viveu foi para mostrar o que os seus seguidores deveriam fazer, como indivíduos e como uma igreja, correto? Quando a gente vê sobre em várias citações, assim que resumem um pouco do que Jesus fazia nas cidades, a gente tem esse relato, como de Lucas 9:2, também os enviou a pregar e a curar os enfermos. Isso aqui é Jesus enviando os seus discípulos. E Jesus, quando ele andava, o que ele fazia? E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as doenças e enfermidades entre o povo. Inclusive, a maior parte do ministério de Cristo, Deus a todas as nações, deixa isso bem claro, foi curando as pessoas. Ele gastava mais tempo curando as pessoas do que pregando, do que ensinando. Isso nos deve levar a pensar, por que disso? Por que Jesus se importou tanto a esse nível? Como discípulos seus, é parte da comissão curar as pessoas. Isso ele não deixou, a alguns, isso é a comissão do ID. Mateus 28. Todo discípulo que nasce no reino de Deus, ele nasce com essas incumbências. Todo mundo é capacitado a expulsar demônio, todo mundo é capacitado a ensinar a palavra, todo mundo é capacitado a pregar, todo mundo é capacitado a curar. Isso é básico do cristianismo. O cristianismo deveria ser conhecido aonde tem um cristão. Veja, a gente está tão longe disso, tão longe da realidade viva e prática do cristianismo, que aonde tivesse cristãos, as pessoas deveriam saber, olha, tem alguém doente, leva para um cristão ali que ele pode resolver esse problema. Não é assim que acontece hoje, nem de longe. Você já para pensar nisso? Era assim quando os discípulos estavam aqui.
A gente tem esse relato bem prático, que quando alguém ficava doente, o que eles faziam? Vamos correr chamar alguns cristãos, porque eles têm poder, eles curam. O que aconteceu com a gente? O que a gente perdeu no meio do caminho? Aqui deixa bem claro e evidente o porquê de Jesus gastar mais tempo curando as pessoas, aliviando os seus sofrimentos e necessidades. Unicamente os métodos de Cristo trarão verdadeiro êxito. Preste atenção nessas duas palavras, verdadeiro êxito. A gente pode até ter algum tipo de êxito, mas ele pode não ser verdadeiro. A gente pode até fazer aquele movimento e encher a igreja de jovens, fazer baladinha jovem e o que for, e falar, nossa, olha que incrível, arrumamos um jeito de trazer jovens para a igreja. E achar que isso é efetivo, achar que isso é um êxito, mas ele pode não ser verdadeiro. Ele pode não mudar a vida dos jovens. Continua falando, esse é o êxito ao nós nos aproximarmos do povo. O Salvador misturava-se com os homens como uma pessoa que lhes desejava o bem, manifestava simpatia por eles e ministrava-lhes as suas necessidades. Granjeava-lhes a confiança e ordenava então, segue-me. É muito mais fácil a gente entregar um livro na rua para um pedinte, um mendigo, do que chegar e sentar e falar, meu amigo, o que eu posso fazer para te ajudar? E, além de perguntar, agir em conformidade às nossas palavras. É ou não é? Sim ou não? É claro que é. Por isso que a gente é muito mais fácil se acomodar a esse estilo de vida, o estilo de vida morto ou morno. Essas palavras rimam e não é por acaso. A mensagem escolhida diz assim, onde há fé, aparecem as boas obras. Eu quero que vocês comecem a costurar a linha de raciocínio que eu estou tentando trazer e espero que vocês consigam chegar às conclusões. Aonde há fé? Uma pergunta simples e rápida. Fé é importante na caminhada espiritual? É algo básico? Sim ou não? É algo essencial? Sim. Sem fé, impossível é agradar a Deus. A salvação vem por meio da fé. Ok, vamos lá. Aonde há fé, aparecem as boas obras. Os doentes são visitados, os cuidados dos pobres. Não se negligenciam os órfãos e as viúvas. São vestidos desnudos e alimentados os pobres. Cristo e o crente tornam-se um. E a sua formosura de caráter se revela naqueles que se acham vitalmente ligados com a fonte do poder e amor. Meu amigo, se nós não estamos vivendo o exemplo que Cristo deixou de maneira prática, o que isso deve dizer da nossa vida espiritual? Pelo que a gente leu. Morta. Tem fé ou não? Não tem um pingo de fé, porque aonde existe fé, ele nem fala quantidade, ele não fala assim, aonde existe muita fé. Olha, aquela irmãzinha lá ajuda todo mundo, ela é uma senhora de oração. A gente não está falando daquelas pessoas extremamente consagradas, a gente está falando assim, aonde existe fé, deve haver uma evidência prática, real, de que Cristo está habitando na alma. E isso deve ser visto por aqueles que não conhecem o Evangelho, porque você passou e mudou a vida deles. Por isso, com base nisso, em razão disso, a obra médico-missionária ela é uma obra pioneira. O que isso significa na prática? Significa que antes de nós fazermos uma campanha evangelística em um novo bairro, antes da gente chegar e montar um monte de tenda e pregar e convidar as pessoas para a semana de profecia na nossa igreja, antes disso, a gente deve fazer uma campanha levando a mensagem de saúde nesses lugares. Ela é a que vai primeira, antes do evangelho ser pregado. Antes de dizer, siga-me. Antes de Jesus falar, segue-me, ele ministrava. Do contrário, as pessoas vão ver a nossa vida, muito conteúdo, muita teoria, mas zero prática.
ela deve estar ligada inteiramente ao ministério do Evangelho. A gente não deve separar as duas. Portanto, ou seja, esse é um ponto importante. A gente não pode resumir a mensagem de saúde a atos humanitários e excluir o espiritual da mensagem de saúde. Muitos fazem isso com grande risco e perigo. Nunca foi da vontade de Deus que isso acontecesse. Aonde eu levo a mensagem de saúde, aonde eu ajudo o pobre, eu também tenho que falar de Jesus, porque só Ele traz cura. Eu não posso divorciar as duas coisas. Eu não posso resumir isso a só atos humanitários. Agora, presta atenção nessa parte grifada. Eu quero que você entenda isso. Reforma de saúde, mensagem de saúde, ou obra médica missionária, tudo eu estou falando sobre a mesma coisa. É o Evangelho na prática. Se você já se perguntou o que seria viver o que a gente lê nos 4 volumes dos Evangelhos, é o que é a mensagem de saúde. É o que é a obra que Deus deixou. É o Evangelho vivido na prática. É o Evangelho conduzido de maneira prática. Tenho me sentido muito triste ao ver que o nosso povo não se tem aproveitado desta obra como deveria. E não é algo de se pensar? Que mesmo dentro do nosso próprio povo, a gente tem muitas pessoas que se opõem à mensagem e a esse tema. Talvez por ignorância, talvez por não compreender a amplitude e importância desse tema. Nós somos Laodiceia e não é por acaso. Nós estamos nessa situação e não é por acaso. Porque nós estamos negligenciando a própria essência do Evangelho. A gente tem sido tão egoísta que a gente acha que a reforma de saúde é só para mudar a nossa vida. Acha que é só para a gente ter saúde e ficar bem. E a gente resume ela a esse conteúdo, mas nunca foi. Ela é para preparar a volta de Jesus. Essa é a nossa missão como terceiro Elias. É preparar o caminho para Jesus voltar. É tocar o coração das pessoas. O que tem acontecido com a gente? Em ligação ao santuário, a gente sabe do paralelo do ritual do santuário com os nossos dias, e não é por acaso que essa é uma doutrina distintiva de nós adventistas, da qual muitos poucos conhecem, infelizmente. A gente sabe, ou deveria saber, que nós hoje estamos vivendo no equivalente ritual do santuário ao dia do grande dia da expiação, ao Yom Kippur. Esse dia era o dia do juízo. Ele era caracterizado por reforma e jejum e oração. Era o dia de contrição e se entregar a Deus, completamente. Na verdade, antes desse dia isso já deveria ter acontecido, porque se nesse dia você deixasse de última hora, você seria expulso do povo. Veja bem, qual é a aplicação disso para nós hoje? Isaías 58 destrincha essa aplicação. Eu gostaria de ler o capítulo inteiro de Isaías 58, mas eu só vou mencionar por questão do tempo. Isaías 58 começa com Deus falando para o seu povo. Vocês jejuam, vocês vão à igreja, vocês devolvem dízimo, vocês fazem sacrifícios, muitos sacrifícios. E Deus fala assim, mas sabe o que isso vale para mim? Nada. Eu não me interesso com nada disso do que vocês estão fazendo. Porque vocês fazem isso com o coração cheio de egoísmo e corrupto. Para mim isso é inútil. Não vale nada. E então ele começa a falar o que vale. Por acaso não é este o verdadeiro jejum que eu deixei para vocês? Que você vista o nu, que você ajude aqueles que precisam, que alimente o pobre, que liberte o cativo. E então ele começa a listar todas as características do Messias, aquele que veio, e da sua missão ele fala, ao iniciar a sua missão, Jesus abre Isaías 65, eu acho, se não me falha a memória, onde ele diz, Deus me ungiu para libertar o cativo, para apregoar liberdade ao cativo,
para ajudar os pobres, e aí ele fala as mesmas boas obras. Isaías 58 é um capítulo profético também. Ele não é apenas uma mensagem para o antigo Israel, mas ele é para o moderno Israel. Nós hoje nos esquecemos do plano de Deus para nós. Nós, como igreja, esquecemos do porquê nós existimos. Nós perdemos a nossa identidade. Nós viemos aqui todo sábado com uma rotina sem vida, mortos. Deus espera que esse povo aqui viva a prática do Evangelho. Ele espera, e Ele tem esperado por mais de 185 anos, que eu e você compreenda que agora é o momento de viver o que Ele deixou para nós. Mas as profecias não param por aí sobre a reforma de saúde, sobre a mensagem de saúde. Existem outras duas muito notáveis, eu quero ler com você. Testemunhos, volume 6, página 227, fala sobre a menção da profecia do livro de Zacarias. Zacarias 13:1. Agora, em vários temas na Bíblia você vê a questão da água sendo trazida. Rio, água purificadora, a gente vê no santuário, a gente vê em vários outros lugares, a gente vê inclusive na história de Jesus, e ele falando várias vezes. E essa água, ela aparece até lá no final, em Apocalipse. A convite de Jesus, aquele que lê este livro, tal, eu lhe darei a água da vida. Apocalipse 22. Agora, vamos ler o que diz aqui. Todo obreiro em cujo coração Cristo habita. Eu vou ler de novo. Todo o obreiro em cujo coração Cristo habita é um colaborador de Deus. Naquele dia, dizem as Escrituras, haverá uma fonte aberta para a casa de Davi, contra o pecado e contra a impureza. As águas dessa fonte possuem propriedades medicinais que hão de curar tanto as enfermidades físicas como as espirituais. Eu gostaria de ter ouvido um amém. Dessa fonte emana o poderoso rio visto na visão de Ezequiel, capítulo 47. Convido você a ler do versículo 1 ao 12, a descrição desse rio. Sendo levados ao mar, sararão as águas, junto do ribeiro à sua margem, subirá toda a sorte de árvores que dá fruto para se comer, e o seu fruto servirá de alimento e sua folha de remédio. A gente está falando de todo obreiro, mas essa aplicação, ela também é para o povo de Deus. Tal rio da vida e de cura, Deus designa que mediante o seu poder, operando por eles, sejam os nossos sanatórios. É uma palavra hoje desconhecida, mas seria como os nossos hospitais, mas é um conceito bem diferente do que a gente tem hoje do hospital. E terminando, nós iremos ver a obra médico-missionária, se enlarguecendo e aprofundando-se em cada ponto do seu progresso, por causa do fluxo de centenas e milhares de rios, até que toda a terra seja coberta, assim como as águas cobrem o mar. Sabe por que isso aqui? A gente pode estar sim falhando como um povo, mas sob o derramamento da chuva serôdia, quando Cristo estiver habitando verdadeiramente no coração, a promessa vai ser reivindicada. E aonde estiver um cristão, um verdadeiro cristão, um remanescente, um terceiro Elias, que não só inclui pessoas desse povo aqui, não só essa denominação, a gente vai ver uma obra sendo feita no mundo inteiro. Essa obra vai chamar a atenção de todo o mundo, porque a mensagem do terceiro anjo, ela é pregada ao mundo, e a gente tem tido vergonha e medo de pregar dentro dos nossos púlpitos. Bom, agora a gente vai passar para a parte prática. Por que essa mensagem é importante para nós? Vamos lá, resumindo essa ideia. Por que ela é decisiva agora? A gente vive hoje em um mundo
muito mais doente do que já se viveu antes. Ah, mas a gente tem muitos remédios. Sim, a gente tem muitos remédios, por isso a gente conseguiu prolongar a vida e fazer muitas coisas incríveis. A expectativa de vida aumentou? Sim, aumentou, com certeza, porque a tecnologia também aumentou. Mas a gente tem muito mais doença do que tinha antes, sim, isso é verdade. Bom, a gente tem maior parte, é tão irônico, né? Mas a tecnologia trouxe bênçãos incríveis, mas hoje 60% das pessoas, elas sofrem de obesidade, o que é caracterizar uma doença. Mais pessoas hoje sofrem por excesso de comida do que por falta dela. Olha que irônico, né? A gente vive em um mundo doente. Mas não é só isso, a gente está diante de tempos caóticos. A gente vai ver, a gente já passou por uma pandemia, mas a gente vai ver coisas piores vindo pela frente. A gente está vendo guerras e mais guerras vão acontecer. Desastres em todo lugar, a gente está vendo agora no Rio Grande do Sul, o que está acontecendo, a gente viu lá na Venezuela e vários outros países também. Será que a gente está esperando mesmo de mãos atadas? Atadas não, desculpa, mãos cruzadas. A nossa vida, o nosso conforto ser modificado ou arrancado para a gente tomar uma atitude? Ou a gente vai acordar para entender que nós temos um papel de protagonista nessa história e não de vítimas? Bom, por isso, no plano de Deus, Ele designa que através da reforma de saúde, da mensagem de saúde, muita coisa deve acontecer. Não só na minha vida prática, mas Ele requer de cada membro uma atitude. E a gente tem vários dos planos que Deus deixou revelado para esse povo aqui. Os pastores ordenados somente não podem fazer face a esta tarefa. Deus está chamando não somente pastores, mas também médicos, enfermeiros, coportores, obreiros bíblicos e outros consagrados membros leigos. Sabe quem que inclui nesses consagrados membros leigos? Todo o resto da igreja. Isso sou eu e sou você. Se você não está na obra, se você não é médico, nem tem uma informação de saúde, isso não significa que você está desculpado de fazer parte desse trabalho. De maneira alguma, porque Deus espera que você faça. Tem muito trabalho para a gente fazer, tem muita coisa para a gente fazer. Eu quero só dar apenas uma areia em cima do topo da montanha sobre esse assunto para vocês. Mas eu realmente recomendo a vocês estudarem isso com consagração. Como um povo, foi-nos confiada a obra de tornar conhecidos os princípios da reforma de saúde. E há alguns que pensam não ser a questão do regime alimentar de importância suficiente para ser incluída na obra evangélica, mas eles cometem um grande erro. O assunto da temperança em todos os aspectos tem um lugar importante na obra da salvação. Está dentro do plano de Deus a salvação. A luz que Deus tem nos dado em relação à reforma de saúde é para a nossa salvação e para a salvação do mundo. Ou deixa eu perguntar, se você tem dúvida sobre esse ponto, você acha que alguém que não se importa com os sofrimentos da humanidade é um bom exemplo de Cristo? Ou você acha que ele vai ter lugar no reino de Deus? Ou a gente não aprendeu a lição da parábola do bom samaritano? Nada de religião importa, a menos que você realmente tenha tido o amor ao seu semelhante. E isso só vem se primeiro você tem amor soberano a Deus em todo e absolutamente, em todas as coisas da sua vida. Ou seja, estou disposto a fazer qualquer sacrifício que Deus me pedir. Como disse a música, para que o sacrifício que Jesus fez por mim não seja em vão. Se eu tenho algo na minha vida que eu amo mais do que fazer a vontade de Deus, meu amigo, deixa eu ser bem reto e claro com você. Não tem esperança para você de salvação, a menos que Cristo seja o primeiro. Você sabe a música, se Ele não for o primeiro, não tem outro lugar, não tem esperança. Se Ele não for o primeiro, não existe. Se a alimentação, se é o exercício, se é o seu estilo, não interessa o que seja, isso está barrando você de uma consagração completa. Você tem que tomar a sua decisão, ou você continua sendo morno, e eu espero que não seja, mas é bom você se tornar quente, ou você assumir a frieza da sua vida. A fé opera pelo amor e purifica a alma. A fé desabrocha e floresce e traz uma colheita de fruto precioso. Aonde há fé, aparecem as boas obras. A gente lê uma citação semelhante a essa, né?
Os doentes são visitados, cuidados os pobres, e não se negligenciam os órfãos e as viúvas. São vestidos desnudos e alimentados os pobres. Ok, a gente já entendeu que a realidade da religião prática vai trazer a gente em um hábito de vida prático. Isso, meus amigos, eu estou apresentando para vocês é a mensagem de saúde, prazer a ela. Ela não inclui só o que você vai comer no seu almoço hoje. Agora, vamos lá. Avançando para a nossa parte prática e nossos deveres. Esta é a obra que as igrejas deixaram incompleta. Isso não sou eu falando. Essa testemunha aqui é a testemunha de Jesus. Eles não podem prosperar até que elas façam essa obra nas cidades, ruas e caminhos. Então os anjos de Deus irão cooperar com os instrumentos humanos e um sistema religioso será inaugurado para aliviar os seres humanos carentes e sofredores que estão em necessidade física, mental e moral. A gente é tão ousado com Deus, a gente fica perguntando, Senhor, por que o Senhor não voltou ainda? Até quando nós vamos esperar para o Senhor voltar? A gente canta sobre isso. A gente só errou um ponto na história. Não é Deus que nós estamos esperando, é Ele que está esperando a gente. Não tem como ser efetivo a obra de qualquer igreja se a gente não levar isso aqui a sério. Essa obra tem que ser feita, custe o que custar. E agora, eu vou trazer para vocês um exemplo prático da organização estrutural que Deus revelou, e isso aconteceu na prática, numa igreja, na verdade foi mais de uma igreja, foi várias igrejas, na Califórnia, na cidade de São Francisco. Ellen White define isso como a colmeia. Essa colmeia era um exemplo do que deveria se tornar o movimento, como a gente viu antes, eu deixo até rever aqui o termo para não errar, um sistema religioso inaugurado para aliviar os seres humanos, né, das necessidades. Esse sistema religioso inaugurado aqui na cidade de São Francisco é e deveria ser um exemplo para todas as cidades e todas as igrejas adventistas ao redor do mundo inteiro. Eu quero ler com você. Eu vou ler até por aqui porque o meu ficou pequeno. Durante os últimos anos, a colmeia em São Francisco tem sido de fato bem ativa. Muitas linhas de esforço cristão têm sido levadas adiante por nossos irmãos e irmãs ali. Isso inclui visitar os enfermos e necessitados, encontrar lares para os órfãos e trabalhos para os desempregados, cuidar dos doentes e ensinar a verdade de casa em casa. A distribuição de literatura, e eu até grifei essa parte, porque isso a gente faz, de vez em quando. Quem sabe 1 ou 2 vezes por ano. E o resto? Será que a gente se importa com os nossos irmãos que estão desempregados? O que a gente fala? Ah, irmão, vai lá, tem a asa ali, ó. Será que a gente tem um grupo, sei lá, um grupo de WhatsApp só dedicado a ajudar quem está passando alguma dificuldade financeira dentro da igreja? Agora, eu não sei se a gente tem. Talvez essa igreja esteja fazendo algo excepcional e Deus seja louvado se isso acontecer. Mas, infelizmente, na grande maioria, não acontece. Agora eu pergunto para você, se a gente não está preocupado com os de dentro da nossa casa, você acha que a gente vai se preocupar com os de fora? Será que a gente está um pouco preparado para entender um pouco das incumbências que Deus deixou para nós? Bom, continuando ali, voltando. A condução de aulas sobre o viver saudável e o cuidado com os enfermos. Algumas vezes, em algumas igrejas, isso acontece também. Uma escola para crianças tem sido mantida no porão da casa de reuniões da Rua Laguna. Por um tempo, um lar para trabalhadores e uma missão médica foram mantidos. No Market Street, perto da prefeitura, havia salas de tratamento operadas como uma filial do Sanatório Santa Helena. A mesma localidade havia uma loja de alimentos saudáveis. Mais perto do centro da cidade foi conduzido um restaurante vegetariano, aberto 6 dias por semana e totalmente fechado no sábado. Ao longo da orla, o trabalho de missão em navios era realizado. Assim, a mensagem de advertência foi dada por muitos.
Isso aqui é a mensagem do terceiro anjo na prática. Deus desenvolveu uma estrutura de funcionamento e lógica que, se nós realmente levássemos isso realmente à prática, iríamos nos tornar um espetáculo aos homens, aos anjos e aos mundos. Porque é incrível. Não é por acaso que Deus deixou planejado centros de mudança de estilo de vida. Não é por acaso que Ele fala para a gente fazer essas outras obras. E a gente tem várias outras citações falando sobre todo o dever que nos foi dado de fazer, né? Tem outra citação do Conselho sobre Saúde que fala assim, ó, é um mandamento, olha só, que se fundem escolas e hospitais agora em muitas partes dos estados do sul, que se estabeleçam centros de influência em muitas cidades do sul, abrindo armazéns para a venda de alimento, isso é loja de produtos naturais, empório, restaurantes vegetarianos, que haja também prédios para a fabricação de alimentos saudáveis, simples e barato. Tudo isso inclui na mensagem de saúde. Tudo isso a gente deveria estar buscando, através do empreendimento, tentar executar. E não de maneira separada, não sozinhos, mas em harmonia. Essa igreja da Rua Laguna, eles desenvolveram algo muito interessante naquela época, que chamava os clubes de ajuda. Então, isso se espalhou por toda a cidade. Então, em várias igrejas, os jovens se uniam e montavam esse clube de ajuda. Qual que era a função desses clubes? Eles saíam no bairro, vendo quem precisava de alguma ajuda em suas casas. Eles se reuniam 1 ou 2 vezes por semana e iam lá ajudar. E eram coisas simples, como lá eles têm um inverno forte, então eles iam rachar lenha por uma senhora que não tinha condições de rachar a lenha. Eles iam, se fosse hoje aqui, a gente iria capinar um terreno de um senhorzinho que não tem ninguém para fazer isso. A gente ia buscar as necessidades das pessoas ao nosso redor, à nossa comunidade, e de maneira organizada e intencional, aliviá-los nos seus sofrimentos. Isso foi algo simples, foi o que ela fala ali sobre esses centros de ajuda. Um dos pontos. Existem muitas ideias, existem muitas formas de nós fazermos a obra que Deus deixou para nós. Existem-se vários meios de salvação para levar essa mensagem a todas as pessoas. A pergunta é: o que você vai fazer? O que eu e você vamos fazer? Qual é a sua decisão? Como eu tinha mencionado, faz uns 10 anos que eu tenho trabalhado e dedicado a minha vida como missionário e tentado fazer um pouquinho que seja nisso daí. E foi quando eu tive a oportunidade de fazer um curso lá nos Estados Unidos. Não sei por que não está aparecendo a imagem aí. Se pudesse aparecer essa imagem, seria muito importante. É o slide 29. Se você conseguir... Desculpa, é o slide 30. Se você conseguir colocar, eu agradeço. Foi quando eu conheci sobre um colégio missionário. Nunca tinha ouvido falar de algo assim. Tinha estudado em internato boa parte da minha vida, colégio de adventistas. Nunca tinha falado de um colégio missionário. O que é isso? Mas Deus me guiou na minha vida por um processo em que eu comecei a questionar a razão da minha existência. A razão de tudo que a gente vive. Por que eu sou adventista? Por que eu creio em Deus? As coisas pareciam não fazer tanto sentido para mim. E eu iniciei uma busca na minha vida. Depois de alguns anos, Deus falou comigo. E em sua resposta, Ele me mandou ir para esse lugar. É incrível, na experiência de um jovem, pela primeira vez você vê Deus respondendo de maneira prática as suas orações. Deus intervindo na sua história, de maneira sobrenatural. Ele me levou para esse lugar. Não tinha jeito de ir para lá.
Ele abriu os meios e os caminhos. Lá Deus respondeu todas as minhas inquietações, todas as minhas dúvidas. Lá eu pude ver o Evangelho sendo vivido na prática. Lá eu aprendi, eu participei do curso de Evangelismo e Saúde, um curso dado mundialmente por um ministério leigo, mas reconhecido pela Conferência Geral. Inclusive, alguns participaram desse curso já. A gente dá ali na Escola Madison a versão minimizada dele de 1 mês. Mas não foi só o conteúdo, não. Foi a vivência, foi a prática de ver pessoas que eram guiadas pelo Espírito Santo. Algo que eu nunca tinha vivido. Foi ali que Deus me deu o privilégio de... Você consegue passar o próximo slide? Fazendo um favor. Conhecer um pouco sobre a nossa identidade, histórias que eu nunca tinha ouvido falar. Um pouco sobre, talvez, o que a gente viu aqui. Mas uma das histórias incríveis sobre como membros, como eu e você, não precisa ser pastor e nem um obreiro bíblico, mas como a gente pode fazer diferença. E como homens que decidiram entregar tudo para fazer a vontade de Deus, fizeram história. Conheci a história de alguns pioneiros, entre eles Edward Sutherland e Percy McGann, reformadores da obra de educação e também da reforma de saúde. Pioneiros, eles, pela influência deles, hoje a faculdade de Loma Linda existe, e várias outras universidades, porque eles decidiram fazer diferente. Eles estabeleceram a primeira escola missionária leiga da nossa instituição, da qual a própria Ellen White fez parte da mesa, ajudou na organização. E ali foi desenvolvido um plano educacional que mudava a vida dos jovens, semelhante ao de Oberlin, ao qual eu mencionei no início. Foi assim que minha vida foi mudada. Foi assim que eu encontrei o sentido para viver. Quem sabe se não fosse assim eu nem estaria aqui hoje. Talvez eu nem estivesse entre nós. A gente vê jovens se questionando, passando por crises emocionais, saindo da igreja, e a gente reclama para Deus, mas Deus já deixou o remédio para tudo isso. Não só para nossos jovens, mas para o do mundo inteiro. Ele espera que a gente faça uma obra. Ele espera que a gente tome uma decisão de viver de verdade, parar de brincar de igreja. Igreja, meu apelo para vocês é que a gente entenda que o que Deus deixou para nós não é coisa pouca. Não é coisa simples. É algo pensado e que mentes humanas jamais teriam a capacidade de desenvolver. Foi com base nisso e com muita oração que Deus me deu o privilégio de tentar fazer algo semelhante a isso aqui no Brasil, pois eu não conhecia outro lugar. Foi por isso que nós batizamos aqui a Escola Madison Campo Grande, ou melhor, ela está na região de Terenos, mas a gente tem desenvolvido esse projeto, essa escola missionária, porque a gente está querendo levar a sério o que Deus falou. Mas tem muito mais que precisa ser feito. O que a gente faz ali ainda é uma gota no oceano. A pergunta é: o que você vai fazer? A gente tem desenvolvido cursos para preparar jovens, e eu tenho podido ter o privilégio de ver jovens tendo a sua vida transformada. Jovens que não tinham nenhuma perspectiva de futuro, e nem mesmo de querer continuar existindo, em crises emocionais, em depressão profunda, sendo transformados, se tornando pessoas úteis. Sabe, a gente leva os nossos alunos a desenvolverem várias atividades. Eles aprendem marcenaria, apicultura, eles aprendem a trabalhar e o valor do trabalho, eles aprendem a capinar, aprendem agricultura. Eles também são capacitados na área de mídia, aprendem a evangelizar. Hoje eles têm podido, pela sua influência, pelo seu trabalho, alcançar milhões de pessoas através das redes sociais, dos projetos que nós desenvolvemos e das parcerias que a Escola Madison tem feito ao redor de vários países. Eles encontraram um propósito para a existência.
Talvez o que Deus esteja esperando hoje de nós. E Ele pergunta isso: até quando você vai brincar de viver? E você não entendeu para que eu te criei. Você ainda não entendeu por que você nasceu nessa época. Você ainda não entendeu por que você está aqui. A obra que eu deixei para vocês, alguém tem que fazer. E meu irmão, se você não fizer a sua parte, Deus vai levantar alguém para fazer. Ele vai levantar alguém para fazer isso. Não só a gente precisa de mais escolas e mais sanatórios e muitas outras coisas. A obra missionária também precisa de ajuda. Como nós lá. Porque são poucos os interessados, são poucos os obreiros. A gente está vendo o mundo indo para o caos. Não espere esse caos bater na sua vida. E quem sabe você ouvir a palavra: pesado foste na balança e achado fostes em falta. Não espere um agente externo mudar. Deus já nos deu tudo. E agora, ao nós ouvirmos o louvor, aproveite esse momento para falar com Deus. E para se dedicar. Pelo menos para abrir o coração. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Recicle as minhas ideias, os meus conceitos. Refaça. Redirecione a minha rota. Senhor, faz os seus planos e não os meus. Talvez Deus já tenha falado com você há muito tempo. Tem dado sonhos, ideias. E você não tem tido coragem de aplicá-los. Mas hoje chegou o dia de você mudar isso. Vamos nos levantar, cantar em pé. És o ar que eu respiro, és o pão que me alimenta, és o abraço acolhedor, por tudo que és, darei meu louvor. Minha vida é pra te adorar. Meus talentos são pra te adorar. O meu tempo é pra te adorar. Eu existo pra te adorar, Senhor. Darei meu louvor. Minha vida é pra te adorar. Meus talentos são pra te adorar. O meu tempo é pra te adorar. Eu existo pra te adorar, Senhor.
Vamos curvar nossa fronte, falar com nosso Pai. Pai, quem sou eu para estar diante de Ti? Quem somos nós? Não somos nada, menos do que vermes e pó. Mas o Senhor, em sua grande misericórdia e majestosa abnegação, desceu até este mundo para nos salvar. Pai, eu peço permissão, eu peço que o Senhor ouça essa oração e que humildemente o Senhor possa responder de acordo com a sua vontade. Pai, por favor, livra-nos do amor próprio. Amém. Livra-nos de viver uma vida só para nós mesmos. Livra-nos de uma vida que busque o conforto, que busque os recursos, que busque tudo de bom que o mundo oferece, mas se esquece de buscar e salvar o perdido pelo qual o Senhor morreu, que se esquece de buscar a Ti. Pai, livra-nos de continuar vivendo a nossa vida sem termos evidências claras de que Cristo está habitando em nós. Livra-nos de enganarmos a nós mesmos e cair na pior das misérias, que é produzir para nós a nossa própria armadilha. Livra-nos de repetir a história do povo judeu, de tantos que fizeram isso. Pai, acorde-nos do nosso profundo sono. Eu lhe peço para que aqueles que desejam, o Senhor possa derramar na sua vida o que for necessário para que eles se acheguem para perto de Ti. Amém. Isso inclui bênçãos ou maldições. Isso inclui dificuldades e provações. Eu oro, Pai, para que a sua igreja seja desperta. Amém. Para que nós entendamos o Teu plano e que a gente se importe em fazer a sua vontade e fazer o seu plano acontecer. Amém. Pai, eu oro pela igreja do Pênfigo. Essa igreja tradicional, com tanto tempo, que o Senhor possa iluminar os líderes dessa igreja, para que eles não permitam se passar semanas e meses sem que planos sejam desenhados, sem que ações sejam tomadas, para que as pessoas ao nosso redor possam ver de maneira prática que nós nos importamos com elas. Que a gente realmente leve a sério o que o Senhor deu para nós de exemplo, na nossa vida particular. Isso é muito mais do que ajudar o pedinte com uma moeda que na verdade nem ajuda. É se importar com as pessoas. É um amor que nós não temos em nosso coração. E a menos que o Senhor nos dê, não há esperança para nós. Por favor, Pai, ouça essa oração. Comece aqui um revivamento. Quem sabe, faça dessa região do Pênfigo a nova colmeia, o novo exemplo pelo qual a igreja pode acordar e entender que, nossa, nós estamos deixando tanto por fazer, tem tantas possibilidades. Ó Pai, por favor, em sua grande misericórdia, levante pessoas para fazer a sua obra acontecer. Amém. Para que o Senhor logo possa retornar. Eu lhe peço, e peço perdão por tanto tempo nós termos negligenciado e termos menosprezado os teus conselhos. Perdão pela nossa incredulidade e nossa indiferença, depravada indiferença. Nos abençoe nesse dia. Eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Você gostou deste conteúdo? Temas como este precisam alcançar ainda mais pessoas, especialmente no tempo em que estamos vivendo. Por isso, curta, comente e compartilhe. Com a sua ajuda financeira, podemos continuar produzindo conteúdo como este e alcançar ainda mais vidas. Acesse pelo QR Code na tela ou pelo link na descrição desse vídeo. Que Deus o abençoe.